E aí, galera, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte do corpo docente de professores aqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino em Mauá, São Paulo. E hoje eu venho aqui para mais uma aula dos jovens. Então, nós estamos trabalhando a lição que tem como temática a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje, mais precisamente, eu vim falar com vocês sobre a lição 8, que o tema é autenticidade, um antídoto contra as paixões deste mundo. Então, já passando aqui para o textuário, que vem dizendo o seguinte: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. E o resumo da lição, que é: a amizade com o mundo resulta em inimizade com Deus. Então hoje a temática da revista vai ser essa. Então, como a autenticidade, ela vai te trazer uma forma de você não se juntar com o mundo, uma forma de você não firmar uma amizade com o mundo, mas permanecer firme na presença do Senhor, no compromisso que você firmou com o Senhor. Aqui eu já passo para os objetivos da lição, que são: compreender a necessidade de resistir às paixões deste mundo, explicar as consequências das paixões deste mundo e destacar a importância da submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. A leitura bíblica em classe está localizada em Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Então, como sempre falamos, nós não lemos esse textuário aqui, nós não temos esse costume de ler o texto bíblico aqui com vocês, mas é de grande importância que esse texto ele seja lido na sala de aula, porque é o texto base do que vai ser tratada a revista. Então, eu gosto sempre de deixar claro que isso também pode ajudar o seu aluno, então, até mesmo numa possível saudação que ele venha ter oportunidade depois. Então, assim você consegue ajudar os seus alunos a conhecer mais textos bíblicos, a se acostumarem, a lerem, a interpretarem, porque basicamente a revista é uma interpretação do texto base que tem aqui. Então, é muito importante que ele seja lido em classe com a sua sala, com os seus alunos. E aqui eu já passo para a introdução, que vem dizendo o seguinte: estudaremos nessa lição o 4º capítulo da carta de Tiago. Encontramos aqui uma advertência a respeito dos perigos de uma aliança com os valores e práticas deste mundo. O cristianismo não permite amizade com o sistema mundano, que jaz no maligno. Vamos ver que Tiago 4, do 1 ao 7, aborda a respeito das paixões mundanas. E vamos tratar a respeito dos perigos da amizade com o mundo, suas consequências e o chamado à submissão a Deus. Veremos também a necessidade de se ter uma vida autêntica e dedicada ao Senhor. Aqui já passando para o tópico 1, que é resistindo às paixões deste mundo, e o subtópico 1, que é conflitos e disputas. No primeiro versículo do capítulo 4, Tiago revela a origem dos conflitos humanos. Ele mostra que tudo é resultado das paixões carnais, das obras da carne. Todo conflito e disputa, principalmente entre os crentes, são prejudiciais e nunca existirá um lado vencedor. Ele explica que as disputas e as discussões que os crentes estavam enfrentando eram resultado de desejos maus da velha natureza. É importante ressaltar que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então, o primeiro versículo vem dizendo o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, nós sabemos que nós temos aí duas naturezas. Então, a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Então, as guerras, na verdade, elas começam sempre dentro de nós. Então, antes de você ir guerrear, antes de você entrar em conflito com uma outra pessoa, você tá em conflito consigo mesmo, diariamente. Por quê? Porque sempre a sua carne vai tentar fazer com que se sobressaia do seu espírito. É por isso que praticamente acho que todos os pregadores falam para nós e nos chamam, sabe, a estudar a palavra. Então, que aqui na igreja mesmo isso é tão comum que é algo que já vem dentro de nós. Então, que nós temos que estudar a palavra. Então, sempre, toda oportunidade, cada um dos pastores, dos presbíteros, dos irmãos que têm a oportunidade aqui, nos trazem essa lembrança de que nós devemos estudar a palavra do Senhor para que nós possamos guerrear as guerras, porque guerras sempre existirão. Então, nós temos as guerras cotidianas, então os famosos leões que nós vencemos todos os dias, mas nós temos as guerras que estão sendo travadas dentro de nós. Então, como que nós conseguimos vencê-las? Com a palavra. Então, antes de entrar num conflito com as pessoas, o conflito ele é gerado em nós. Todos os dias nós estamos aqui guerreando contra a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Por isso que é sempre dito, você precisa aprender a palavra, você precisa alimentar o seu espírito para que ele se sobressaia
recaia sobre a sua carne, não a sua carne sobre o seu espírito. Porque a partir do momento em que a sua carne, ela vence o seu espírito, os conflitos, eles não vão mais estar somente dentro de você, mas eles vão começar a ter um reflexo também nas outras pessoas, naqueles que estão ao seu redor. Porque basicamente é isso, antes de você, pode reparar em você mesmo, quando você começa a brigar muito com todas as pessoas assim, que você começa a achar pelo em ovo pra querer brigar, tem alguma coisa que tá mal resolvida dentro de você. Então, por isso que é importante que nós estejamos aí sempre com base na palavra, sempre atentando aquilo que Deus tem falado conosco, através de pessoas, através da palavra, para que nós possamos, assim, vencer as nossas guerras diárias, para que nós não venhamos gerar conflitos com os outros irmãos. Então, por quê? Porque, infelizmente, cada um de nós tem as suas batalhas, e o fato de nós estarmos vivendo uma luta constante, é claro que nem sempre você vai conseguir ser uma pessoa 100% mansa, 100% pacífica. Isso é um fruto do Espírito e isso vai sendo gerado em nós. Mas precisa de um esforço da nossa parte. Então, infelizmente, a gente está numa sociedade, eu acho que na verdade isso já vem de muito tempo atrás, em que conflitos eram algo normais. Então, tinha que resolver, hoje inclusive até mais uma coisa mais sadia, mas antes era tudo resolvido a ferro e fogo, a espada. Hoje já não, as pessoas batem boca, às vezes vão para lá na justiça ou alguma coisa assim, mas conflitos eles existem. Na igreja, na casa do Senhor também existem. Não era para ser tão recorrente. Infelizmente, hoje, uma das coisas que mais acontece, os conflitos, eles não são resolvidos entre as pessoas, e isso vai parar em redes sociais. Então só agora, os 2 primeiros meses de 2025, então janeiro, metade de fevereiro, nós já vimos, assim, inúmeras complicações que estão acontecendo entre as igrejas, e isso está sendo levado a redes sociais, e assim, milhares e milhares de pessoas estão sabendo de coisas que poderiam ser resolvidas dentro do próprio templo, entre as pessoas que ali estão. Então, isso traz uma visão para o mundo errônea da igreja. Então, muitas pessoas amam usar esse tipo de coisa para falar mal da igreja do Senhor. É claro que, como eu falei, isso é algo que faz parte de nós não seremos todo momento 100% mansos e pacíficos, mas é algo que precisa ser desenvolvido. E a partir do momento em que você fica travado e você não é desenvolvido nessa área, tem algum pontinho, algum sinalzinho que a gente tem que olhar. Tiago, ele vem trazendo na sua carta exatamente isso, ele vem nos trazendo praticamente um manual de como nós melhorarmos a nossa vida, e hoje, mais especificamente, a essas, algo que nós estamos expostos, então, pelejas, guerras, então, algo que nós estamos expostos de acordo com aquilo que nós estamos acolhendo do mundo, porque a partir do momento em que você vive uma vida baseada na palavra do Senhor, você está sempre ali meditando na palavra do Senhor, jejuando, orando, falando com o Senhor, firmando o seu relacionamento, aquilo que tá no auge do mundo, sabe? Aquilo que tá acontecendo no mundo, ele não vai trazer consequências tão firmes na sua vida, porque não é algo que faz parte do seu cotidiano. Então, a partir do momento em que você começa a se deixar levar justamente pelas paixões desse mundo, você começa a abrir brechas para que isso entre em você e isso, consequentemente, flua nas suas relações. Então, no seu relacionamento com sua família, no seu relacionamento com a igreja. Isso não é algo bom, porque nós precisamos ter uma vida que, como fala, nós precisamos ter uma vida simples, uma vida piedosa, sem exageros, sem egoísmo, uma vida menos materialista, uma vida que não esteja a todo momento envolvido em conflitos, em disputas, porque nós precisamos ser diferentes. Essa é uma realidade do mundo que nós vivemos hoje. Então, se você entra nas redes sociais, aí você não precisa de muito. Do nada vai aparecer para você algum conflito, alguma ostentação, alguma briga, alguma coisa que tá rolando entre os famosos, entre os políticos. Você não precisa nem pesquisar, que isso vai aparecer para você. E é por isso que é tão importante que a gente resista a essas coisas. Nós precisamos ser diferentes desse mundo. Então, nós não podemos nos entrelaçar com o que acontece lá fora. Nós precisamos ser diferentes e mostrar essa diferença para o mundo. Porque se nós falamos que nós seguimos um Cristo, que ele muda a história, que ele faz as coisas acontecerem de uma forma diferente, que ele pode trazer algo novo na sua vida, não faz sentido que você viva da mesma forma que as pessoas que estão no mundo. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. É necessário que eu viva uma vida diferente do que o mundo vive. É lógico que assim,
como eu falei, não é sempre que você vai acertar 100%, mas é importante que você tenha em mente que a cada dia você precisa ir melhorando, você precisa fazer por onde que essa mudança esteja presente em você, esteja presente no seu viver. Então, e com isso eu já passo para o subtópico 2, que é problemas com falta de respostas na oração. Nos versículos 2 e 3, Tiago explica por que muitos dos nossos pedidos em oração não são atendidos. Muitas vezes não recebemos a resposta do Senhor porque não buscamos a aprovação dele. Fazemos orações egoístas, consumistas e queremos algo para somente satisfazer a nossa vontade. Devemos colocar diante de Deus em oração nossas necessidades reais, mas é preciso pedir com sabedoria e fé, isso é, sem duvidar da força e da bondade de Deus para suprir aquilo que realmente necessitamos. Neste caso, ao que parece, os crentes para quais o Tiago escreve pedem e não recebem porque lhes falta fé, mas sobra orgulho, cobiça e inveja. Eu acho que uma das orações que envolve justamente isso muitas pessoas têm a mania de pedir ao Senhor justiça. E isso é uma oração muito perigosa, porque antes de Deus fazer, você pede justiça. Acontece algumas situações e fala, Deus, entra com justiça nessa causa. Aí você quer que Deus faça alguma coisa com o outro. Quer que Deus haja na vida do outro, traga uma mudança na vida do outro, para que o outro venha te pedir perdão e venha falar, olha, fulano, eu errei, e eu quero me redimir com você, porque você tá certo, eu tô errado. E muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes Deus, ele faz a justiça primeiro em você. Ele fala, olha, isso aqui foi injusto, você precisa se acertar. Depois ele vai agir ali na situação e essa situação vai ser resolvida. E não só isso, muitas das nossas orações, nós pedimos sem ter noção do que nós pedimos. Então não só oração, mas louvores, palavras que nós falamos, nós fazemos sem ter a ciência daquilo que nós estamos falando ou pedindo ou louvando. Por quê? A gente às vezes tem essa mania de achar que nós merecemos muitas coisas. Nós não merecemos nada. A graça do Senhor que nos permite hoje estarmos vivos, nos permite crer na salvação de Cristo e ter um futuro numa eternidade. Mas nós realmente não merecemos nada. Mas a gente tem sempre essa mania de pensar sobre nós muito além do que nós realmente somos. Então, quando a gente vai orar, a gente sempre ora do que aquilo que nós imaginamos que merecemos. Então, Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela casa. Senhor, eu quero aquela festa. Senhor, eu quero aquilo lá, o do bom e do melhor. E a gente para de pensar que, será que eu estou preparado para receber o que eu estou pedindo? Porque muitas das vezes a gente pede coisas que a gente não tem noção do que significa e a gente não tem noção do peso que isso traz para nós. Então, você pode sim viver grandes coisas, você pode pedir grandes coisas, mas você tem que ter noção de que assim, não é sobre o que eu acho que eu mereço, é sobre aquilo que Deus, me conhecendo, ele vai me dar. Porque eu posso pedir muitas coisas grandes, mas e se eu não estiver preparada para receber isso? Deus não vai me dar uma coisa que vai me levar à perdição, e eu acho que é algo até que nós devemos orar para o Senhor, antes de colocar somente uma petição, falar, ai Jesus, eu quero tanto isso, falar, Senhor, isso está de acordo com o que o Senhor quer para mim? Porque às vezes, nós temos algum estímulo, que alguma seta que alguém lança sobre nós, ou o próprio inimigo lança sobre nós, que nos leva a imaginar algo, a sonhar com algo. E aí nós começamos a colocar diante do Senhor, e quando isso não acontece, a gente se frustra. Quando a gente esquece que primeiro, antes de colocar aos pés do Senhor e falar, Senhor, isso aqui tá de acordo com a sua vontade, e a partir daí você vai pedindo. É lógico que a gente sempre tem essa mania de ser afobado, de falar, Deus, eu quero! Senhor, me dá um sinal. Se for pra mim, me dá um sinal. E a gente, na verdade, esquece de falar, Senhor, se for da tua vontade, que isso aconteça. E aí, eu até lembro, falando isso, eu lembro de algo que minha mãe sempre fala, que é muito difícil orar por crente. É fácil você orar por alguém que não é da igreja, alguém que não segue a Bíblia, a palavra do Senhor, é fácil, porque você vai orar e falar, Jesus, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa fazer, que essa pessoa possa encontrar o Senhor, mas é muito difícil você orar por um cristão, porque a gente nunca sabe o que Deus requer da pessoa cristã, porque uma pessoa que não está seguindo os caminhos de Cristo, a melhor coisa que ela pode fazer é encontrar o Senhor, mas e aquele, encontrar o Senhor, quando eu falo não então uma pessoa que ela não segue os caminhos de Cristo, a melhor coisa que pode acontecer na vida dela é ela aceitar Jesus, ela
ter uma vida com Cristo. Mas e quando é uma pessoa que já aceitou Jesus, uma pessoa que está seguindo os princípios, os caminhos de Cristo, como que você vai orar por ela? Você não sabe o que Deus tem para a vida dela. Então, e assim é nós também às vezes nem não sabemos o que Deus quer para nós. Nós não sabemos o que tem lá na frente. Nós temos uma ideia daquilo que nós imaginamos que nós vamos viver lá na frente. E às vezes a gente esquece de perguntar o que Deus quer de nós durante esse trajeto, até a nossa chegada, sabe? E é por isso que às vezes a gente se frustra muito em oração, porque eu acho que é algo que a gente até é ensinado errado. Vemos aí diariamente doutrinas, pessoas ensinando que você tem que pedir para o Senhor, deturpando até a própria palavra do Senhor, para dizer que você tem que pedir o que você quiser, que Deus vai dar o que você está pedindo. E não necessariamente. Saiba pedir ao Senhor, saiba como orar, saiba como depositar diante do Senhor a sua petição, porque como eu falei, Deus ele não tem obrigação de nos dar coisas, mas ele é um pai bom, então ele nos dá coisas, mas ele também não vai nos dar algo que vá nos levar à perdição. Muitas vezes a gente pensa que é o Senhor que tá fazendo, que é o Senhor que tá abençoando, e às vezes também não é, porque assim como Deus, ele nos conhece. Gente, Satanás também, ele nos observa, ele sabe o que a gente quer, ele ouve as nossas conversas audíveis com as pessoas. Então, às vezes a gente tá vivendo algo achando que aquilo é o que Deus tem pra nós. E às vezes não é apenas um prato que você aceitou. Por quê? Porque o diabo, ele não vai te mostrar, te dar um prato, sabe? Te oferecer algo que não seja agradável, que não seja aquilo que você quer. Não, ele vai vir com algo que você quer, com algo que pareça muito bom. Então, nós temos que tomar muito cuidado, pedir discernimento para o Senhor, direcionamento para o Senhor, até nas nossas orações, naquilo que nós falamos, naquilo que nós abrimos a nossa boca, porque se você, além de tudo, né, de você pedir errado, tem a questão de você não ter fé. Então, exatamente aqui, Tiago, ao que parece, ele está falando com pessoas que não tinham fé, que só tinham orgulho, só tinham inveja, faziam pedidos com intenções ruins. Acho que dá para resumir isso. Então aqui Tiago ele vem escrevendo para um povo ali que tinha intenções ruins ao fazer o seu pedido. Então, além disso, você também tem que analisar a intenção do seu coração e se a sua fé ela está afirmada realmente no Senhor. Porque nós sempre falamos, a minha fé, eu tenho fé, mas a gente só tem fé de dar a boca pra fora, muitas das vezes. A gente ora, a gente pede, mas às vezes até a gente desacredita das coisas. E assim, incredulidade não é algo que Deus tenha prazer, né? Nós precisamos ter fé no Senhor, nós precisamos acreditar. Então, além de saber pedir para o Senhor, você também precisa ter fé que ele é poderoso para fazer. Aqui eu já passo para o subtópico 3, que é uma vida prazerosa. Não é errado desejar ter uma vida prazerosa, pois Deus, como Pai, deseja nos dar boas dádivas. O que não podemos é desejar ter a amizade com o mundo às custas da desobediência ao Senhor. A busca pelos prazeres mundanos é vista como uma traição ao compromisso com Deus. Pessoas com essas atitudes não terão suas orações respondidas, pois estão distantes da presença do Senhor. Então, como eu falei, é claro que você pode orar ao Senhor e pedir coisas boas e coisas grandiosas e querer viver grandes coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas você não pode pensar que a partir do momento em que você aceita, sabe aquele prato que eu falei lá, que o inimigo, ele traz para você, que é muito bom, parece muito agradável, e você às vezes nem pede direcionamento do Senhor e você só vai e aceita. Então você não pode achar que você aceitar abrir mão de princípios, você contrariar a palavra do Senhor vai te trazer uma amizade com o Senhor, sabe? Vai fazer com que sua amizade com o Senhor continue firme e forte como estava antes. Porque a partir do momento em que você acata aquilo que o mundo tem como normal e desacata aquilo que Deus fala pra você que é errado, você tá se aliando ao lado do inimigo. Então, Deus não vai ter compromisso com você. Então, tem até um versículo em Provérbios, capítulo 28, no verso 9, que diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Abominável também pode ser levado como desprezível. Então, a partir do momento em que você contraria o que está escrito na lei do Senhor, aquilo que é o ensinamento de Cristo, aquilo que está na palavra do Senhor, para se aliar com o que o inimigo tem dito, a sua oração é abominável. Então, não pense que, eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus e Deus vai fazer tudo que eu quero, eu vou ter tudo que eu quero, eu posso viver da forma que eu quero. Não,
Não é assim que funciona. Uma coisa é um novo convertido, que ele está aprendendo sobre a palavra do Senhor, ele está aprendendo o que é viver a fé em Cristo e, consequentemente, aos poucos ele vai aprendendo e vai mudando o seu modo de viver. Mas ainda assim, ele não tem o conhecimento para saber e entender o que é certo e o que é errado. Agora, uma pessoa que já tem conhecimento da palavra, uma pessoa que já está vivendo um caminho com Cristo, já tem um tempinho, não adianta você falar, olha, vou viver aqui em cima do muro, e aí eu vou aproveitar o que Deus tem pra mim e também os pratos que vier do outro lado. Não funciona desse jeito. A palavra do Senhor, a vida com o Senhor, na verdade, o evangelho, viver o evangelho é sobre renunciar. Muitas vezes a gente fala isso da boca pra fora, mas é sobre renunciar muitas coisas. Quando você aceita viver com o Senhor, você tem que entender que é o seguinte, não é mais sobre o que eu penso, o que eu quero, mas sobre aonde Deus vai me direcionar. Como eu posso glorificar o nome do Senhor através da minha vida? E isso não traz um peso. É lógico que eu falando parece algo, nossa, meu Deus. Mas não, na verdade, quando você entende isso, você passa a viver uma vida muito mais prazerosa. Porque você está vivendo algo que é um relacionamento firme com o Senhor. Então aqui até na própria revista vem trazendo que no versículo 4, Tiago usa a metáfora do adultério para descrever a infidelidade espiritual, a amizade com o mundo, ou seja, com os seus valores. A busca pelos prazeres mundanos, a busca pelos prazeres humanos é vista como uma traição ou compromisso com Deus. Então, a partir do momento em que você aceita aquilo que o mundo está te oferecendo e abre mão daquilo que Deus te falou, ó, isso é errado, não faça isso, você está falando, tô nem aí o que Deus falou, eu vou aqui, ó, o que o mundo não tá falando. Você mesmo está traindo aquilo que você firmou com o Senhor. E não pense que porque Deus ele é bom, ele também não é justo. Então, a partir do momento em que você abre mão do compromisso que você firmou com Deus, Deus, ele é fiel, mas ele vela pela sua palavra, ele é fiel à sua palavra. Então, se você está contrariando o que está escrito na palavra do Senhor, não espere ter uma vida prazerosa. Porque a vida prazerosa, ela vem de um relacionamento íntimo com o Senhor, um relacionamento firme com o Senhor. E, na verdade, assim, de forma bem geral, uma vida prazerosa vem de viver com o Senhor. E aí, aqui, eu já passo para o tópico 2, que vem dizendo as consequências das paixões deste mundo. E o subtópico 1, que é ignorar o zelo de Deus. Tiago afirma que o espírito humano, que foi dado originalmente por Deus, em Gênesis 2:7, se encontra em uma situação de rebeldia por causa da queda. Herdamos de Adão e Eva uma natureza caída e pecaminosa que é naturalmente contrária a Deus, que é santo. A nossa velha natureza é odiosa, ciumenta e ávida pelos prazeres deste mundo. Porém, quando nos rendemos pela fé a Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas. Somente o amor divino é capaz de transformar a vida daqueles que humildemente aceitam o perdão de Deus e iniciam um relacionamento pessoal com Ele, pela fé em Cristo Jesus. Então, a partir da queda lá, de quando Adão e Eva pecam, a partir daquele momento, nós passamos a ter uma natureza caída. Então, é algo que já nasce conosco. Não é opcional. Eu nasci caído, não nasci... Nasceu. Você nasceu e isso já veio com você. Então, isso é uma consequência do pecado inicial lá de Adão e Eva. Então, de muitos anos atrás. A partir do momento em que nós herdamos essa natureza, nós precisamos, então, quando você conhece a Cristo, você vai ter uma transformação que é pela graça de Deus. Então, lembra que eu falei lá no começo que nós não merecemos nada? O fato de nós hoje termos algo, nós termos Cristo em nossa vida, é pela graça. A graça que é o favor imerecido. Então, quando a gente se rende aos pés de Cristo, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos novas criaturas. E a partir daí, então, nós firmamos nosso relacionamento com o Senhor e isso começa a ser trabalhado em nós e aí nós passamos a viver de uma forma diferente. E somente a partir disso, somente a partir do amor de Deus, do Espírito Santo, em que nós podemos ser transformados. Mas, a partir do momento em que nós não temos essa transformação, pensa que naquela pessoa que nunca conheceu Jesus, ela vai ignorar, vai ter essa tendência a ignorar o zelo de Deus. Então, vai ignorar os princípios do Senhor, todo aquele cuidado que Deus tem. Porque, assim, muitas pessoas falam, se Deus é bom, se Deus existe, por que isso acontece em tal lugar? Por que isso acontece em tal lugar? Muitas vezes,
as coisas ruins acontecem por conta da própria maldade humana. Então, como eu falei, nós temos uma natureza caída. Então, não necessariamente o que acontece no mundo é porque Deus virou as costas e não quer saber de ninguém. Ele só quer saber dos filhos dele. Na verdade, tanto os bons quanto os maus, tanto os filhos quanto aqueles que não conhecem Jesus, eles terão dias difíceis, terão dias bons e terão dias ruins. Todos nós viveremos isso. Mas, a partir do momento em que nós, sabe, não temos um relacionamento com o Senhor, ou até não só aqueles que nunca conheceram a Cristo, mas aqueles que conheceram e saíram dos seus caminhos, é o momento que você ignora aquele zelo do Senhor. Porque Deus, ele vai cuidar de nós, é claro. Mas, como eu falei no tópico anterior, Deus, ele tem zelo também, não só pelos seus filhos, pela sua palavra. Então, por mais que você seja um cristão, se você não zela pela palavra do Senhor, se você não olha e não observa o que está escrito ali e aplica na sua vida, então, a partir do momento em que você meio que ignora os preceitos do Senhor, você está ignorando o próprio zelo do Senhor. Porque Deus, ele zela pela sua palavra. Então, se você tem um compromisso com a palavra do Senhor, logicamente, Deus vai ter um compromisso aí com você. E como eu falei, lembrando que nós temos uma natureza caída, mas a partir do momento que conhecemos a Cristo, isso traz transformação na nossa vida. Então, não é como se essa natureza caída também pudesse ser usada como desculpa pra gente viver de acordo com as paixões desse mundo. Ah, porque Adão pecou, então eu também vou pecar. Você já tem um pecado que foi Adão lá, naquele momento, eles comeram fruto, então aconteceu tudo aquilo, teve a queda, você já tá nascendo herdando um pecado. Não precisa cometer outros, né? Vamos viver aí com base na palavra do Senhor, lutando contra a nossa natureza, resistindo contra as paixões deste mundo. E aí aqui é outro, no subtópico 2, que vem dizendo o orgulho. No versículo 6, Tiago afirma aos seus leitores que mesmo que a nossa velha natureza possua inclinação à inveja e ao ciúme, Deus nos dá graça para resistir ao orgulho. O Eterno reprova o orgulho e a soberba, que são resultados de uma vida carnal. O Senhor rejeita a todos os arrogantes que acreditam ser autossuficientes. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento deixam claro que a soberba é pecado. Se a soberba nos afasta de Deus, por sua vez a humildade abre as portas da graça, do favor e da presença dele. Então, o orgulho não é algo que deve fazer parte da nossa vida. Eu acho que eu já falei isso até em algumas lições, mas é algo que nós estamos suscetíveis. Então, o que é suscetível? É algo que você pode, eventualmente, acabar cometendo. Então, acabar sendo orgulhoso, uma coisa ali, uma coisa aqui, mas não é algo que você deva levar como comum na sua vida. Então, o orgulho, ele não pode ser algo presente na minha vida. Eu não posso ser uma pessoa orgulhosa e que, inclusive, me infla e fala, não, porque eu sou orgulhoso. Não posso. Eu, como cristão, a partir do momento em que lá, lembra como eu falei, quando você aceita Jesus e você tem uma transformação, até isso é trabalhado em você. Então, se uma pessoa é orgulhosa, quando ela conhece Jesus, a tendência é que ela vai sendo uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais mansa, uma pessoa pacífica, porque isso é uma característica de Cristo. Então, Deus, ele não quer isso pra nós, ele também não se agrada quando nós temos esse tipo de atitude. Então, é algo que Deus reprova. Então, orgulho, soberba, tudo aquilo que eu faço pra me achar autossuficiente, achar que eu não preciso do Senhor, achar que eu não preciso das pessoas, está errado. Ninguém é autossuficiente. Nós precisamos de ajuda pra nascer. E nós precisamos de ajuda até quando a gente vai morrer. Então, eu acho que essa é uma frase muito... Todo mundo fala, mas isso é real. Ninguém nasce sozinho. Você precisa da sua mãe pra você nascer. E quando você vai morrer, alguém vai cuidar de você pra te pôr dentro de um caixão. Depois, algumas pessoas pegarão seu caixão e te levarão até onde você vai ser enterrado. Então, nenhum de nós é autossuficiente. E a todo momento da nossa vida, nós precisamos não só das pessoas, mas também de Deus. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Deus criou você. Deus criou a mim. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, por que eu acho que eu sou autossuficiente, sabe? Por que eu acho que, sabe, Deus, eu acho que eu sei mais que o Senhor? Porque parece que tem pessoas que pensam dessa forma. Então, criam uma narrativa, até às vezes usam a palavra do Senhor, tiram de um contexto, ou tem uma revelação, e começam a se achar, a se inflar, até se colocar numa posição de Deus, numa posição em que deve ser venerado, idolatrado, uma coisa que não cabe a nós, porque nós somos seres, gente, de carne, sabe? A partir do momento em que Deus não colocar a vida em nós, não soprar a vida em nós, nós não acordamos, nós
Sabe, eu posso esse momento aqui agora estar viva, daqui a um tempo não. Então é algo que nós precisamos entender, que o orgulho não deve fazer parte de nós, a soberba não deve fazer parte da nossa vida. Nós somos seres que não somos autossuficientes. Nós precisamos de alguém, como eu falei, para nascer, alguém na hora de morrer, e precisamos de Deus em todo esse tempo aí, o tempo que você nasce, até depois da morte você também vai encontrar com o Senhor. Então você não é autossuficiente, eu não sou autossuficiente. E no lugar do orgulho, precisamos que Deus desenvolva em nós a humildade. E aí, aqui eu já venho trazendo para o subtópico 3, que é distanciamento de Deus. As paixões carnais resultam em um distanciamento espiritual do Pai Celestial. Quando os crentes se envolvem em práticas mundanas, eles se afastam da presença do Eterno e se tornam presa fácil para o inimigo. Distantes do Senhor, somos tomados por sentimentos negativos, como, por exemplo, a vontade de contender e nos vingar, abrindo a porta para tudo que é deste mundo. Quando somos cheios do Espírito Santo, ignoramos totalmente as paixões carnais e desejamos nos voltar totalmente para Deus a fim de agradá-lo. Então, as paixões deste mundo, o que é? Tudo aquilo que vai nos agradar, que nos vai afastar do Senhor. Então, tudo aquilo que sabe que vai trazer esse distanciamento. Por quê? É algo que não provém do Senhor. Então, é algo que provém do maligno. Então, quando você aceita uma prática imunda, que você sabe que é errado, mas você tá ali cometendo, você tá abrindo uma brecha, você tá abrindo um distanciamento, um buraco ali no seu relacionamento com o Senhor. E esse buraco que você tá abrindo com o Senhor, sabe, vai ser preenchido pelo maligno. Então, o diabo, gente, ele pode ver uma brechinha. Às vezes a gente abre uma brechinha e fala, ih, não vai acontecer, tô só, sabe, é algo de boa, não tem nada a ver isso daqui. A gente tá abrindo uma brecha que, assim, eu tava até vendo esses dias na verdade foi uma fatalidade que aconteceu. Eu não lembro em que cidade que isso aconteceu, mas foi aqui no Brasil. Nesse período de fortes chuvas, tinha uma casa que foi construída perto ali da beirada de um rio. A chuva muito forte, consequentemente, muito volume de água. E a casa estava tão perto que, assim, a água foi tomando rumo ali, perto entrando perto das casas e tal. E a estrutura da casa, a água foi começando a bater. Foi batendo um pouquinho. Daqui a pouco, quando foi ver mais da metade da parte aqui, pensa aqui a casa, mais essa metade dessa coluna de terra, de coisas que tinham, da construção da casa, tinha ido embora. Então, a casa estava praticamente caindo para a lateral. Então, assim é o inimigo. Antes era uma aguinha que estava batendo. Um pouquinho de água foi batendo, foi aumentando o volume de água, foi batendo mais. E aí abriu esse buracão e a casa estava indo para debaixo, indo para dentro do rio. E assim é o inimigo. Então, uma brechinha que a gente pensa que não tem nada a ver, minha filha, quando você vai ver, o negócio tomou uma proporção que você nem imagina. Então, por isso que é importante nós estarmos ali sempre tapando as brechinhas, pedindo, Senhor, me dá direcionamento, me dá o discernimento para que eu possa tapar essas brechas. Porque o inimigo é uma oportunidade que ele quer. Então, às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. E até ele mesmo coloca na nossa cabeça, faz isso aí, não tem nada a ver não. E tem a ver. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que vem na nossa vida para nos trazer um distanciamento do Senhor. Porque a real é que, assim, tudo mesmo, quando você tá na casa do Senhor, vai te parecer muito, muito bom olhando para o mundo. Mas a real é que quantas pessoas não estão no mundo hoje e eles não têm força para voltar. Então, até pessoas assim, próximas a mim, que saíram da igreja, conheceram a Cristo, já falaram, olha, não sai, porque se você sair, é muito difícil para você voltar. Aqui não tem nada de bom. Então, você já parou pra pensar, uma pessoa que tá lá, vivendo o que você acha que é bom, a pessoa tá te falando, olha, não vem aqui, não é bom, eu não consigo mais voltar. Tem noção do que é isso? Então, a pessoa já foi tão tragada, já tá tão ali, sabe? Então, a pessoa tá tão ali, sabe, imersa em tudo aquilo que o inimigo rodeou ela, que ela não tem forças pra sair. Então, a pessoa não tem forças pra lutar contra tudo que está ali ao seu redor. Então, nós precisamos, como cristãos, estar sempre analisando isso, sabe? Nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito Santo, firmando um relacionamento com o Senhor, porque se nós não fazermos isso, nós vamos estar já automaticamente abrindo uma brechinha para que a nossa carne se sobressaia. E quando a carne se sobressai ao Espírito, a coisa vai ficando meio estranha. Passando para o subtópico 3, a submissão a Deus e a resistência às paixões desse mundo. Aqui no subtópico 1, que é submissão a Deus e resistência ao diabo. Como vencer as tentações? Como vencer os desejos desenfreados da natureza humana?
Tiago nos mostra que só existe uma maneira: submeter-se a Deus e resistir ao diabo. No grego, a palavra resistir é uma atitude voluntária de não ceder e não cooperar, e é o mesmo termo que Lucas utiliza lá quando ele descreve que Jesus, aos 12 anos, era submisso a Maria e José. Isso em Lucas 2, do versículo 51. A submissão a Deus é o primeiro passo para vencer as tentações e os ataques do inimigo. O diabo é apresentado como uma fonte das tentações, mas que fique claro que todos os crentes têm poder para resisti-lo, assim como Jesus o fez em Mateus 4. Então tem uma frase que é até muito famosa, muito conhecida, que é: o diabo ele te oferece o prato, mas ele não te obriga a comer. E isso é real. Ele vem com aquela tentação, ele te mostra como se fosse a melhor coisa do mundo. E aí, uma das formas também que ele mais utiliza para afastar as pessoas do Senhor é: ele te leva, ele te tenta, aí você cai, ele te acusa, e aí depois, aos pouquinhos, você vai se afastando ao Senhor, porque a acusação é tão forte em você que você não se acha digno de chegar ao Senhor. E essa é uma das formas que ele mais utiliza, principalmente para afastar as pessoas da igreja, para afastar as pessoas do caminho de Cristo. Então, nós sabemos que tem sim como vencê-lo, e Jesus nos ensinou isso lá em Mateus 4. Então, Jesus resistiu ao diabo, a coisas que pareciam muito agradáveis aos olhos humanos, mas Jesus resistiu porque ele sabia que, além de mentiroso também, o que o diabo ele oferece não é nada comparado ao que Deus tem para nós. Então, nós não devemos nos deixar levar por aquilo que vem, pelas tentações que vem, mas nós devemos vencê-lo. E como você pode fazer isso? Com a palavra do Senhor. Então, Tiago ele é muito claro quando ele diz, né, que sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, até tem aqui referente ao termo de submissão, e é a palavra submissão ou resistir, né? Que é uma atitude voluntária onde você não cede, você não coopera. Então, nós precisamos ser submissos ao Senhor. Como é você se submeter ao Senhor? Você vai de forma voluntária. Então, como você pode resistir ao diabo? Como você pode vencer aquilo que o diabo vem trazendo para tentar você? Com a palavra do Senhor. Então, Jesus, ele é muito claro, ele nos ensina isso lá, quando ele não se deixa vencer ele não se deixa ser tentado ali. Então, Jesus, ele nos mostra que é sim possível vencer a tentação, é possível que você resista à tentação. Lá em Mateus 4, então, o diabo vem com pratos que aparentemente eram muito bons, então, até mesmo para Jesus demonstrar o poder de Deus, se tu és filho de Deus, sabe, colocar em xeque a própria divindade de Cristo, a paternidade também de Deus. Ele vem com essas formas de tentar nos fazer e é aquilo que ele tá falando, só que o diabo ele é traiçoeiro, então a gente não pode se deixar levar por isso. Nós precisamos sim estar vivendo em submissão ao Senhor. E como isso muitas vezes as pessoas pensam que submissão é como se você fosse ser o capacho. Então, até isso é muito trazido na questão do casamento, da mulher ser submissa ao marido. O povo fica, a mulher ser submissa, a submissão. Como se fosse, nossa, a coisa mais... sabe? Você ser o capacho. E não é. Submissão é você estar abaixo. Então, submissão é você estar debaixo da autoridade de alguém. Então, quando você se submete ao Senhor, você vai estar debaixo da autoridade do Senhor. Então, olha, Deus vai te direcionar, Deus vai mandar você e você vai fazer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Assim é você ser submisso ao Senhor. Então, não é o bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pintam. Então, a partir do momento que você submete ao Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, você está debaixo dessa autoridade de Cristo, você consegue resistir ao diabo, porque é muito maior do que o diabo é Deus. Então, quem é o diabo perto de Deus a quem nós servimos, não é mesmo? E é sim possível. Então, é sim possível que você resista às tentações que vierem na sua vida. Você pode fazer isso com base na palavra do Senhor, com a ajuda de Cristo na sua vida. E com isso, eu já passo também para o subtópico 2, que é submissão e humildade. Tiago 4, do versículo 6 ao 10, destaca a necessidade da humildade como parte integrante da submissão a Deus. Isso sugere que a humildade é essencial para receber a ajuda e a graça de Deus na luta contra o inimigo. O crente deve reconhecer que a autoridade que temos para lutar contra o inimigo vem de Deus, e a oração é uma ferramenta poderosa e essencial na submissão a Deus e na resistência ao diabo. A prática contínua da oração é fundamental para desenvolver um coração humilde e submisso, reconhecendo constantemente a necessidade da intervenção divina. Então, assim como eu falei que a submissão ela não é um bicho de 7 cabeças, a humildade também não é. Então, muitas pessoas também associam a humildade como você ser humilhado. Então, a pessoa vai me humilhar e eu, sendo muito humilde, não farei nada.
Aí também já tá errado, porque você tá tendo sobre si coisas muito além, né? Mas a humildade, ela é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É a modéstia, simplicidade. Então, uma pessoa humilde não é aquela pessoa que se joga lá para o tapete. Eu sou o pior dessa terra. Ai, que eu não, ninguém me ama. Ai, que nisso é o coitadismo, que você tá sendo um coitado. A humildade, ela não é essa questão, essa posição de coitado. A humildade é você reconhecer, olha, eu tenho limites, até aqui eu posso fazer isso, a partir daqui eu não consigo. Então, na minha vida, é claro que assim, de uma forma, né, aqui figurativa, eu conquistei grandes coisas, mas foi a mão do Senhor que estava comigo. Isso é você ser humilde. Agora, você fala, eu não consigo nada, ninguém me ajuda em nada, não é você ser humilde. Assim como eu falei, é uma posição que você se coloca de inferior. A humildade não é uma posição de inferioridade. A humildade, ela é uma virtude, é algo em que você, conhecendo a si mesmo, você sabe que você é limitado. E a partir do momento que você entende que você é limitado, quando você fala de sair dos seus limites, aquilo que é operado além dos seus limites, você entende que é o poder do Senhor na sua vida. Então, como que você vai resistir às paixões deste mundo? Sendo submisso ao Senhor e tendo humildade para reconhecer que você sozinho não consegue. Então, você tem que entender, Deus está te dando, Ele te dá, Ele te mostra as armas para você lutar contra as paixões desse mundo. Mas quando você acha que na força do seu braço é suficiente, você não está sendo submisso, você não está sendo humilde. Na verdade, a chance de você cair é muito grande, porque você está confiando no seu braço. Mas, a partir do momento que você entende que você tem limitações, olha, eu sei que talvez isso aqui não seja algo que... Todos nós temos as tendências. Eu acho que eu já falei isso aqui tantas vezes, mas vou repetir. Todos nós temos tendências. Então, alguns, a sua, sabe, aquela coisa que vai te deixar meio cambaleando para um lado, é dinheiro, ou é mulher, ou é, sei lá, conquistas, ou é coisas materiais. Mas, a partir do momento que você entende, olha, eu acho que isso daqui é algo que eu possa, sabe? É uma brecha que eu abro pro inimigo, e eu acho que sozinho eu não consigo, mas eu vou pedir auxílio do Senhor. Você está sendo humilde. Você entendeu que tem um ponto que você não consegue ir mais, mas a partir dali, a mão do Senhor pode te ajudar. Então, e aí, nesse momento é onde você pede ao Senhor, fala, Deus, me dá graça, me ajuda, porque a oração, como aqui deixa muito claro, ela é uma ferramenta para que você vença, para que você esteja submisso ao Senhor e para que você resista às tentações das paixões deste mundo. Então, a oração, ela é algo muito poderoso. Então, se nós conseguíssemos entender o poder que tem a nossa oração, e não só para coisas maus, porque muitas pessoas querem usar da oração falando, como eu falei lá no começo, Deus faz justiça, Deus faz isso, Deus põe isso na vida do fulano, sabe? Como algo para trazer benefícios somente materiais, só algo que venha nos prosperar na nossa vida material. Se nós entendêssemos o peso que isso tem no mundo espiritual, nós, sabe, estaríamos em um outro nível, porque a oração é para você se revestir, para você firmar, para você atingir com o Senhor um relacionamento que você não tinha antes. Então, quanto mais você ora, mais próximo do Senhor você fica. Então, quando nós entendermos que a nossa oração ela tem um peso no mundo espiritual gigantesco, as coisas mudam na nossa vida, nós teremos muito mais facilidade de vencer as tentações, porque aí nós vamos ter a ajuda do Senhor. Mas até o momento em que você tenta na força do seu braço, a chance disso dar errado, meu irmão, ela é muito grande. Então, é por isso que nós precisamos ter a oração como uma prática contínua na nossa vida. Porque é algo que, assim, cada vez que você vai orando, você vai chegando a um nível que você não estava antes. Você vai se aproximando mais do Senhor. E aí isso vai, toda essa questão, sabe, de vencer, de lutar, as guerras cotidianas que nós temos, elas vão se tornando mais fáceis de lidar. Porque você sabe que você não está sozinho. Que Deus, ele não é pra gente orar pra ele, falar com ele, só quando a gente precisa de algo, né? Eu acho que é uma necessidade que nós temos todos os dias, que a nossa natureza espiritual, o Espírito de Deus que habita em nós, ele necessita de estar mais próximo do Pai. Consequentemente, ele habitando em nós, nós também necessitaremos. Então, o fato de eu querer orar para o Senhor, sabe, no meu momento de oração, não deve ser levado só como algo para que eu tenha prosperidade, sabe? Eu vou chegar no Senhor para pedir algo. Como foi falado no tópico anterior, é muito importante que você entenda o que significa a oração, sabe? Você esteja consciente na hora de fazer o seu pedido ao Senhor, e aí você também peça corretamente. Então, aqui, já passando para o subtópico 3, que é submissão e renovação da mente.
Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse processo de renovação é parte integral da submissão a Deus, pois nos permite alinhar nossos pensamentos, desejos e ações com a vontade dele. Ao permitir que a palavra de Deus transforme a nossa mente, fica mais fácil resistirmos ao diabo e às suas tentações, pois estamos fundamentados na verdade de Deus. Tiago destaca que uma fé genuína exige um coração puro e arrependido, comprometido com a santidade. Então, como eu lembro, eu falei lá também no começo da aula, quando nós conhecemos o Senhor e entregamos a nossa vida a Ele, consequentemente, aos poucos será mudado em nós. Então, o nosso jeito serão características exteriores, mas também interiores. E um desses é a renovação da nossa mente. Então, os nossos pensamentos vai ser tudo guiado, tudo transformado e ser guiado pelo Senhor. E aí, nisso, nós conseguiremos estar comprometidos com a santidade. Porque viver em santidade é algo que é contínuo, não é, sabe, hoje eu tô santo e agora eu ficarei assim, vivendo em santidade para sempre. Não, é algo contínuo. Então é algo que você vai todos os dias melhorando, aperfeiçoando. E como você consegue fazer isso? Conversando com o Senhor, seguindo o que está escrito na palavra. Então, isso não é algo que vem só da sua força. Então, lembra quando eu falei que nós somos seres limitados? Então, quando nós entendemos que tem coisas que não dá para nós fazermos, e aí nós permitimos a ação do Senhor na nossa vida, a transformação da nossa mente é assim também. Nós sozinhos não conseguiremos ter uma mente transformada. Então, a partir do momento que nós entendemos que nós podemos sim ter uma mente transformada com a ajuda do Senhor, orando, pedindo ao Senhor, seguindo aquilo que está escrito na palavra, isso é algo que é transformado em nós e aí nós atingimos aquele novo nível com o Senhor e, consequentemente, teremos uma vida em santidade. Então, nós precisamos estar resistindo àquilo que o mundo tem nos oferecido. Então, resumindo tudo aqui que eu falei para você, nós precisamos sim resistir às tentações, às paixões desse mundo. E como nós podemos fazer isso? Então, lendo a palavra do Senhor, pedindo que o Senhor nos transforme e vivendo uma vida de acordo com aquilo que o Senhor quer de nós. E aí, com isso, eu já passo para a conclusão que vem dizendo. Nessa lição, estudamos a respeito dos perigos da amizade com o mundo e a consequência de se tornar inimigo de Deus. A natureza dos desejos carnais leva a conflitos e distanciamento de Deus, enquanto a verdadeira submissão a Ele resulta em uma vida de pureza e devoção. Como crentes, somos chamados a viver uma fé autêntica, rejeitando as paixões mundanas e buscando um relacionamento íntimo com Deus. A submissão ao Senhor e a purificação do coração são essenciais para uma vida que glorifica a Deus e reflete seu amor e santidade no mundo. Ao nos afastarmos das influências mundanas, encontramos a verdadeira paz e a satisfação espiritual. Então lembre-se, a partir do momento em que eu abro mão de um mandamento de Deus, daquilo que eu sei que Deus não se agrada, para acatar aquilo que o mundo diz que é normal, eu estou abrindo aí uma brecha, eu estou me afastando do Senhor. Então nós não devemos fazer isso, nós devemos sempre estar firmes com o Senhor, resistindo àquilo que o mundo tem a nos oferecer, porque embora pareça ser muito agradável o que o mundo nos oferece, nada se compara àquilo que há de vir, àquilo que Deus tem preparado para nós. Não necessariamente vai ser aqui na vida terrena, mas com certeza será na nossa vida eterna com o Pai, porque acho que nada pode ser melhor que isso. E com isso eu já finalizo aqui essa lição. Eu espero que eu tenha ajudado você, professor, e espero que também tenha ajudado você aí que nos assiste, que está sempre acompanhando o nosso canal. Então não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas conheçam o canal da nossa igreja e vejam os demais conteúdos que nós temos aqui também. Então as palavras, as pré-aulas, tem muito conteúdo que pode abençoar a sua vida. E com isso eu já me despeço. Tchau, tchau!